Boa noite, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Todo mundo bem? Hoje a gente vai começar a falar aí sobre rotina. A gente está no dia 18/6, hoje é domingo. Rotina e planejamento. A importância de se ter um planejamento. Boa noite, Karen. A importância de se ter um planejamento. Eu até deixei aí esse template, né, de checklist, para que vocês observem isso como sendo uma atribuição, a partir de agora, como sendo uma atribuição a um novo hábito de vocês. Fazerem o mínimo executável no dia, mesmo que seja um sábado ou mesmo que seja um domingo. Então vocês vão adotar o hábito de fazer o mínimo. E a partir de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma ideia que eu acho crucial. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Está na hora de quebrar o ciclo. Observem o seguinte, nessa imagem acima dessa criança, não sei se vocês que estão aqui ou que vão assistir a aula, né, a Karen que está aí, já teve contato com crianças. Quando a gente tem um contato com a criança dentro de casa, todos os dias, a gente vê que eles são bagunceiros, com uma naturalidade muito fácil. Uma criança, você já olha para ela, ela já está fazendo bagunça, ela está pintando uma parede, ela está pegando uma caneta, rabiscando, né, as paredes e quando pega tinta mesmo se suja toda e etc. Então, crianças são bagunceiras por natureza. E a gente vai adotando esse hábito, né, tão primitivo quer dizer, primordial não, tão primitivo desde a nossa infância. Eu tenho uma filha agora e essa filha, eu observo bastante, né, e eu vejo que a gente pisca os olhos e ela já está querendo jogar algo no chão, ela já está querendo fazer uma bagunça. Então, criança é naturalmente bagunçada, desordenada, né? E é o hábito da vida, porque ela está começando a aprender a viver. Só que, se a gente não quebra o ciclo e não entende que a gente já é adulto, né? Vocês que estão aqui, acredito que a pessoa mais nova que esteja aqui tenha na média de 16 anos. E aí, você já adota essa peculiaridade de uma pessoa que é adulta, né? E quebra esse ciclo de desordem. E você vai retirando tudo aquilo que é uma desorganização da sua vida, começando o quê? Adotando um planejamento semanal. Eu vou compartilhar aqui o outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse. Olha para vocês verem essa menininha, tanto que ela é bonitinha, né? E é justamente por isso que a gente deve se questionar e meditar. O quanto as crianças, né, gostam de bagunça e desorganização. E o quanto vocês, na vida de vocês, gostam também dessa bagunça e desorganização. Eu tenho certeza, se vocês colocarem um do lado do outro e, né, confrontar as duas realidades de uma vida bagunçada, de uma vida organizada, ordenada, planejada, eu tenho certeza que vocês vão querer muito mais uma vida organizada. O Caio Carneiro, ele é um atleta de alta performance também, e ele tem um podcast. Uma vez que eu estava escutando um podcast dele, ele falou o seguinte: se daqui 5 anos ou daqui 1 ano vocês recebessem o prêmio, o fruto de todo o esforço planejado, eu aposto que vocês se dedicariam. O porquê que a gente não se dedica? Porque a gente não vê esse fruto que está no longo prazo. Então, a disciplina, o planejamento, ele deve ser executado agora. A gente deve quebrar esse ciclo de uma vida infantil que vem desorganizada, que vem, de certa forma, dispersa. Se a gente é adulto, a gente tem 2 pés no chão
e realmente a gente controla a nossa realidade. Surgiu um imprevisto, mas aquele imprevisto faz parte do seu dia para que você aprenda com ele e aprenda a realmente adotar uma plasticidade com rotina. Beleza, surgiu um imprevisto aqui, mas agora eu carrego um livro, um exemplo que você foi para a faculdade. Aí surgiu um imprevisto, e aí você vai ter que esperar o táxi aí 30 minutos, né, que seja. Você leva um livro com você e aí você começa a ler esse livro. Então é sempre bom a gente também andar com um livro. E esse é o nosso instinto mais primitivo, é um ciclo da desordem e do caos. Eu já compartilhando o outro aqui com vocês. Então, façam uma confrontação daquilo que é uma rotina organizada versus uma rotina desorganizada. Quais são as consequências da ausência de planejamento? Pense comigo. Quais são as consequências da ausência de um planejamento? Quando a gente olha para a vida, né, das pessoas que já passaram na nossa vida mesmo, né, para os nossos familiares, para os nossos primos, para os nossos tios, será que os frutos das ações deles, e quando a gente olha para as nossas vidas também, será que os frutos das nossas ações, o que a gente está colhendo? Então, hoje a gente observa que o que a gente colhe é aquilo que a gente plantou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E aquilo que foi plantado não é muito bom. É um fruto de uma desorganização. Então, quais foram as consequências dessa ausência de planejamento? E quebrar o ciclo não é fácil. A corrida na disciplina não é uma corrida rápida, é uma maratona, uma corrida longa e lenta, que exige um esforço muito grande. Então, é mais um esforço de resistência mesmo. Quando você vai correr uma maratona de 10 quilômetros, de 15 quilômetros, você ultrapassa isso, 40 quilômetros, ou se você vai para um Ironman da vida que você corre nada e tem que pedalar ainda, aquilo dali é mais um exercício de resistência. Aquelas pessoas executaram tanto, 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 que elas já estão adaptadas mentalmente àquela resistência. E atrelando isso justamente com a desorganização, a gente vai. A gente nunca se torna resistente à desorganização. A gente sempre acaba caindo no ciclo novamente, porque ele se torna cômodo, né? Ele se torna muito cômodo. Só que o esforço disciplinado, ele se torna resistente. Quando você cai num erro, o que trava a cabeça ali? Assim, caramba, eu errei agora. Então, não vou fazer mais essa rotina, não vou me organizar mais porque eu já errei, já acabou meu dia. Então, a resistência, ela vem como sendo, né, uma forma essencial da gente olhar para aquilo e falar assim, não, dizer realmente o não. Não, eu vou me reorganizar aqui e vou continuar persistindo, né, sendo resiliente. E quais são os prêmios da diligência com a palavra dada? E quais são os prêmios da diligência com a palavra dada? Se você dá a sua palavra que vai cumprir a tarefa, cumpre. Mas se você não cumpriu, aprenda a realmente lidar com essa maratona. Então, a diligência é um interesse, o cuidado aplicado na execução de uma tarefa, é um zelo. Você tem um zelo por aquilo ali, você tem um amor por aquilo ali. É como uma criança, ela desorganiza tudo, ela desorganiza todo o ambiente, e você vai lá como pai, como mãe, organiza tudo. Com amor, com zelo. Da mesma forma, você deve tratar também a sua vida. Isso é ser diligente. É você olhar para isso, entender que os prêmios virão. Quais são os prêmios que a gente, pelo menos as pessoas que são pais e mães, quais são os prêmios que vai vir de uma boa educação, de uma boa alimentação que você dá para os seus filhos?
realmente a vida deles vai ser bem melhor. Então, e quais são os frutos de uma desordem? Então a gente deve meditar sobre esses pontos, cumprir com a palavra dada. E se não cumpriu, entenda que é uma maratona. E agora, já partindo para o último slide. Não é slide não, eu tô com mania de falar slide. É um template do Instagram. Enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. E se acaso vocês não estiverem entendendo, comentem e curtam as lives que eu estou fazendo por aqui. É justamente para que eu vou também me aprimorando com a didática. Estou procurando bastante relacionado a esse tema de entregar uma maior clareza, né, nos diálogos aqui com vocês, nas conversas. É mais umas conversas que realmente são confrontos que eu tenho com a realidade, com a disciplina, e vou trazendo para vocês também. Não tem paz uma pessoa contrária à ordem. Não tem paz uma pessoa contrária à ordem. Olha para esse quarto. Olha para esse quarto que está aí. Caramba. Realmente essa pessoa deve estar com uma vida doida. Uma vida virada, né, de cabeça para baixo. E se você olha essa desorganização, o que é contrário a ela? É a ordem. Então, executar uma ordem mínima que seja, ontem eu falei para vocês, desse hábito mínimo de já acordar e arrumar a cama. Eu falei do livro também que eu li sobre esse tema. Acordar e arrumar a cama, você já começa ganhando no seu dia. Então, nos primeiros minutos do seu dia, não pegue no celular e já comece arrumando a sua cama, organizando o seu quarto e saindo para uma vida já ordenada, tomando controle, tomando presença real. E quando a gente acorda e já pega o celular, caramba, a gente tá já numa vida virtual, entendeu? Não numa vida real, onde as coisas concretas exigem a nossa palavra dada, o nosso esforço, a nossa disciplina, o nosso zelo, a nossa diligência. Então, 5 práticas para tomar as rédeas na própria vida. Enumere quais são os problemas que enfrenta hoje. Então, enumere quais são os problemas que você enfrenta hoje. A disciplina começa pela manhã. Disciplina começa pela manhã. Inicie o dia longe do celular com exposição ao sol. E procure tomar café só depois de 1 hora a 2 horas de acordar. Isso daqui é essencial, pessoal. É essencial. Porque a maioria das pessoas já estão resistentes ao efeito da cafeína. Então, se você toma cafeína demais, você acaba ficando resistente a ela. Ou se você come coisas gostosas demais, o seu paladar acaba se tornando resistente também. E eu estou querendo adotar um novo hábito aí de cortar cortar total o arroz. Eu estava até conversando com a minha noiva que agora, justamente para mortificar esse lado, e a decisão já está tomada. Eu vou cortar o arroz, e é algo que eu gosto pra um cacete. Então, quando a gente pega algo que a gente gosta e fala assim, eu vou cortar isso daqui em prol de um benefício, ou de uma interiorização maior, ou de um fruto de disciplina maior, aquilo te dá mais força. E falando já sobre essa resistência que a gente cria com cafeína, com coisas gostosas, quando você retira essa coisa, você retira a resistência que você tem por ela. Então acaba que acontece a neuroplasticidade. O seu cérebro vai se readaptar novamente ao efeito daquilo. Então retire um pouco da cafeína também. Não consuma cafeína depois das 18 horas, às 6 horas da tarde. Isso é totalmente prejudicial também ao sono de vocês. Planeje a semana perguntando quais são as 3 tarefas essenciais que preciso fazer para quebrar o ciclo. E quarto, disciplina é uma maratona longa e lenta, não uma corrida. Aprenda a lidar com o processo. Aprenda a lidar com o processo.
Tenha somente 3 focos realizáveis no dia e evite a dor de cabeça. Comece o dia com a leitura para já começar vencendo. Pegue um assunto que você queira aprender demais, um assunto que seja atrelado à profissão, ou atrelado ao seu desenvolvimento pessoal, ou atrelado a relacionamento, enfim. Algo que você confrontou no primeiro ponto, e agora no quinto ponto você vai começar fazendo ele. Começar dando maior energia, maior atenção a ele. Se eu estou com um problema de, sei lá, gula, vou começar amanhã já investigando mais esse problema relacionado à gula. Por que que acontece isso? Eu vou começar estudando sobre isso, entendeu? Lendo sobre isso. Espero que vocês entenderam, né, tudo que eu falei aqui, e a nossa conversa de hoje está encerrada. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana.